mãe, líder e mulher. Luciana, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, muito honrada de estar aqui no programa de vocês. Luciana, primeiro, feliz Dia da Mulher. Acho que é muito importante essa data para a gente relembrar toda a conquista, para a gente ter a nossa liberdade hoje e conseguir desenvolver todas as nossas atividades. Luciana, hoje você é chefe da Polícia Federal em Santos, mas essa história começou lá atrás, né? Conta um pouquinho para a gente desse início. A história começou com um sonho lá no começo, quando eu era adolescente. Eu já pensava em ser polícia, foi o concurso que eu prestei mesmo, não queria ser outra coisa, né? Meu pai era contra, mas eu fiz a prova escondida, porque meu pai era contra, coisas da vida. E quando eu fui chamada para a academia de polícia, eu tinha uma gravidez não programada, não desejada, não programada. E quando eu fui chamada para a academia, que nós ficamos internados lá na academia de polícia em Brasília, minha primeira filha Mariana tinha 10 meses. Então, eu quase não fui. Foi uma coisa que... E aí o papel da mãe é muito importante, né? Ela, se ela estiver assistindo, ela vai lembrar dessa noite icônica que eu passei a noite inteira, um dia antes de ir para a academia, chorando em cima do berço da minha filha, na dúvida se eu ia ter coragem de ir ou não. Foi bem difícil. E eu lembro que minha mãe falou assim, você tem que ir por ela, assim, porque o que você vai deixar para ela é o exemplo. Assim, que exemplo você vai deixar se você desistir do seu sonho por ela? Como que ela vai se sentir? E aquilo ficou na minha cabeça, falei, não, realmente é isso. E aí começou a trajetória em 2002, e eu vim diretamente para Santos, onde estava a minha família, e aqui estou há 2 décadas. A gente tem essa questão, né? A mulher não é só a profissional, né? A gente tem todas as nossas outras versões e às vezes é difícil conciliar todas, né? É muito difícil. E você acredita que essas características hoje, né, como mãe, como filha, por ser mulher, influencia profissionalmente na sua carreira como polícia? Não tenho dúvida. Nós somos a somatória das nossas experiências, nós somos, né, o resultado disso. Então, ela não só afeta hoje, como afetou a minha vida toda, a minha carreira toda. Para te dar um exemplo prático de como, por exemplo, a maternidade afetou a minha carreira. Teve um caso em que teve uma vítima de pedofilia, a exposição de uma menina na internet, uma adolescente. Eu lembro que um colega meu, extremamente competente, ele chegou para mim e falou assim, Luciana, você que é mãe de adolescente, será que você pode fazer essa oitiva para mim, ouvir essa menina? Eu acredito que ela vai ficar bem mais à vontade com você. Ele não fez por ele, porque ali ele tinha plena condição de fazer. Mas ele percebeu essa sensibilidade, essa nossa característica, e pela vítima ele falou... E foi a decisão mais acertada. A menina ficou mais à vontade comigo, a gente conseguiu extrair bastante coisa. E assim, é uma questão... Eu ali estava quase como mãe conversando com ela, né? Como se eu estivesse conversando com a minha filha. Então, essas características, elas agregam muito e acabam fazendo você se tornar um profissional diferente. Hoje você também atua como coordenadora da Comissão Estadual de Segurança Pública dos Portos. Falando do maior porto da América Latina, qual o maior desafio aí seu? Eu acho que o tamanho do desafio é o tamanho do porto, né? O tamanho do meu desafio é do tamanho do porto, essa gigante, assim. Não é um desafio fácil porque acumula a tarefa como chefe da delegacia e coordenadora dessa comissão. O maior porto da América Latina, ele tem tantos desafios, ele é tão cheio. Eu digo que o Porto Santos é um grande laboratório. Aqui tudo acontece, o que não acontece nos outros portos acontece aqui. E pela magnitude, pelo tamanho, a questão da segurança realmente ela acaba ficando comprometida no sentido de você ter que agregar recursos. Por exemplo, essa comissão ela é muito importante. Hoje você não consegue trabalhar sozinho, você só consegue trabalhar em equipe. Então, nós temos um time muito bom hoje aqui em Santos, profissionais excelentes, de todas as áreas. A comissão tem ANTAC, Polícia Civil Militar, tem a Receita Federal, a Autoridade Portuária. Eu não posso esquecer de ninguém aqui, senão eles vão ficar bravos. É uma comissão com 6 integrantes. E hoje, se você quiser trabalhar sozinho contra o crime organizado, você não consegue. Você realmente tem que ter essa rede, essa quantidade de pessoas, não só esses profissionais dessa comissão que nós contamos, mas nesses desafios do porto, de manter o porto funcionando e manter o porto seguro,
livre de greves. Desde que a gente começou, essa comissão não teve nenhuma paralisação que afetasse realmente o porto de expressão, porque a gente acaba trabalhando em conjunto, trazendo profissionais, inclusive, de outras áreas que não são dessa comissão para nos ajudar. Então, acho que hoje, para combater a criminalidade, você precisa trabalhar em harmonia com os outros órgãos. Luciana, e hoje, apesar do aumento, né, da conquista da mulher nos espaços e uma igualdade maior na questão da igualdade de gênero nos lugares, ainda a presença feminina ela é pequena, principalmente na polícia. Você tem visto uma mudança? Quais as expectativas? O que você tem visto aí ao longo dos anos? As coisas estão mudando gradativamente, aos poucos, mas elas já estão mudando. Eu já vislumbro uma diferença. Quando eu cheguei a Santos, há 2 décadas, eu fui a primeira delegada da Delegacia de Santos. Foi muito difícil essa entrada, o ambiente, não tinha mulher, foi bem complicada essa inserção. Hoje é uma coisa comum as mulheres na polícia, apesar de que nós ainda somos uma porcentagem pequena, mas eu vejo que as coisas estão mudando. Eu fui escolhida tanto na parte da CESPORTS quanto aqui como chefe da delegacia por homens, né? Então, é uma mudança de mentalidade. E eu vejo, por exemplo, eu tenho de 10 chefias que eu tenho, contando com a minha 11, das 10 chefias que eu escolhi, não foi proposital. Outro dia eu estava vendo, 7 são de mulheres. E só deve uma média de 15% são mulheres na minha delegacia. Aí eu falo assim, você escolheu por ser mulher? Não, não faço isso. Eu escolhi por mérito mesmo. Mas é que em cargos de gestão, acho que numa chefia, aquilo, voltando à outra pergunta, essas características que a gente tem, de mãe, mulher, a gente acaba gerindo, a gente tem até uma coisa atávica que a gente traz os nossos antepassados, da época das cavernas, o nosso cérebro é diferente, né? Aristóteles já dizia assim, justiça é tratar igualmente os iguais no limite na medida da sua desigualdade. Não dá para você passar uma régua, você tem que aproveitar o que cada um tem de melhor e nivelar considerando as diferenças. Então, num cargo de gestão, não digo que os homens sejam ótimos, eu tenho algumas chefias com homens, mas aquela coisa multitarefa, né? O homem das cavernas sair, ele tem senso de direção. Eu não tenho senso de direção nenhuma, não herdei também. Mas as mulheres ficavam lá, cuidavam dos filhos da caverna, fazia comida, prestava atenção se não tinha perigo. Então, assim, o nosso cérebro se desenvolveu multitarefa. E hoje é uma característica muito, muito valorizada no mercado de trabalho, é você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Olha a nossa vida como é, né? Então, eu vejo que as chefes ali, mulheres, tem mãe, mulher, isso aqui, profissional, elas gerem as coisas de uma maneira e tem a outra característica que eu acho importante, que é a empatia. Né? Quando uma pessoa está com problema pessoal, a pessoa senta, conversa, vai dar um conselho. Então, tem uma coisa de mãe, uma coisa de mulher, que eu acho que agrega muito. É um cuidado, acho Não que a é? gente tem, né? Que vem de lá de trás mesmo, ser multitarefa e ter um cuidado, uma sensibilidade maior. Pessoal, estamos chegando ao fim do primeiro bloco. Continue com a gente, já voltamos. Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital, faz o imposto de renda pelo digital, o Congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, num mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Estamos de volta com o segundo bloco do ACS na TV, que hoje é um programa especial em homenagem ao Dia da Mulher. Comigo aqui no estúdio, Luciana Fuschini Nave, chefe da Polícia Federal em Santos. Luciana, são muitos anos aí frente à polícia, hoje como chefe da Polícia Federal em Santos. Eu queria saber um caso que você tem muito orgulho, assim, que vocês combateram aí durante esses anos. Nossa, são 20 anos. Pegar um caso assim especificamente, eu acho difícil. Eu acho que tem algumas questões que eu realmente fiquei mais animada, né? Por exemplo, um momento ímpar da Polícia Federal foi a Lava Jato. Então, assim, as participações foram muitas fases. Então, as participações nos cumprimentos de mandado, né, fazer parte dessa história, estar ali participando, realmente foram momentos bem interessantes da minha carreira. E aqui, aproveitando o tema de mulher, mãe, as buscas que a gente foi fazer
em casas de pedófilos, foram sempre coisas que me marcaram muito. E quando eu voltava para casa com uma sensação de dever cumprido, era diferente dos outros crimes. Claro, sempre a gente volta com a sensação de dever cumprido, mas quando você salva algumas crianças da influência desse tipo né, de criminoso, você ou doente, sabe-se lá, né, cada um tem uma visão, você volta com uma sensação diferente para casa. Então, eu tenho bastante orgulho de todas essas operações, todas elas, mas algumas, em especial, elas são... Você volta com uma sensação melhor, né? Algumas provavelmente te tocam mais, até pelo fato de ser mulher, né? E mãe, né? Luciana, hoje a gente imagina que a polícia tem muitos desafios, né, pela frente. Qual que é o principal deles, você acha? Olha, são tantos desafios na polícia, né? Hoje, combater o crime organizado com os recursos que nós temos, eles são sempre quase um passo à frente em questões de tecnologia, uso da internet, a questão de hoje o crime ele está acontecendo aqui, mas por causa do mundo virtual, ele está hospedado na Rússia, está hospedado em outro lugar. Então, essa facilidade, a tecnologia, ela nos trouxe algo de muito bom, né? Hoje nós usamos a tecnologia, a polícia usa a tecnologia a seu favor, mas os criminosos também usam a tecnologia a favor deles. E essa briga de gato e rato, a gente está sempre correndo atrás, é algo bem desafiador para nós. E a nossa autonomia também, né? Nós temos hoje uma autonomia funcional, nós não pertencemos a nada, temos uma isenção, mas ela não existe ainda no papel, né? Nós não temos uma autonomia como órgão e isso é alguma coisa importante também e é algo que a gente deve correr atrás. Você falou um pouquinho, né, dos crimes virtuais, até a lei precisou se adaptar, é um momento novo e que a cada dia é uma nova descoberta, na verdade, né? Acho que está se construindo, né, esse novo caminho. Não, sim, sem dúvida. Os crimes virtuais são os crimes do futuro, nem digo futuro, acho que já são do presente. Eu digo que hoje talvez seja o nosso ponto focal, são os crimes, porque todos os outros crimes acabam desembocando em algum momento, ou em lavagem de dinheiro, ou em algum momento passam por esse mundo virtual. Não digo todos, mas uma grande parte. Então, é algo que a gente precisa também se adaptar. Luciana, você comentou um pouquinho, né, da questão da Lava Jato, esse momento que o nosso país viveu. Hoje, a Polícia Federal é uma das instituições mais bem avaliadas pela sociedade no nosso país. Qual que você acredita que é o principal fator desse fortalecimento nesse momento que a gente vive? Acho que são vários. Acho que é o comprometimento, a seriedade, principalmente a isenção. A Polícia Federal não é uma polícia de governo, é uma polícia de Estado. Então, nós não servimos ao governo, aos interesses do governo, você serve ao Estado como um todo. Então, essa isenção que tem se demonstrado, se você prender do partido A, B, C, D, não existe isso. É quem estiver cometendo crime. E esse comprometimento, acho que faz a diferença em relação à situação. E o fato também de ser uma instituição que corta na própria carne. Qualquer desvio, qualquer coisa, é uma instituição que realmente pune, tira dos quadros, não tem aquele corporativismo no sentido de proteger quem faz alguma coisa errada. Ela realmente atua. Então, acho que todos esses fatores somados fazem com que a população tenha uma boa visão da Polícia Federal. Acho que precisa existir também um esforço, e esse esforço, acho que ao longo dos anos, precisou ser mantido para manter essa imparcialidade. Sem dúvida. Pessoal, estamos chegando ao fim do segundo bloco. Continue com a gente, já voltamos. Porto Negócios, quinta, 8 da noite, com Natalina Nini e Casemiro Tércio. Entrevistas com as principais autoridades do setor, cobertura dos grandes eventos e tudo sobre os portos brasileiros. Santa Cecília TV, cada vez mais forte para você. Apoio BTP, Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Unimed Santos, sinta-se cuidado o tempo todo. Modal GR, tecnologia, inovação e resultados. Praticagem de São Paulo, segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do ACS na TV, que hoje é um programa especial ao Dia da Mulher.
Hoje aqui comigo no estúdio, Luciana Fuschini Nave, chefe da Polícia Federal em Santos. Luciana, a Polícia Federal ela tem uma atuação bem ampla e eu queria entender um pouquinho regionalmente como que vocês trabalham e quais os principais crimes que vocês solucionam aqui na nossa região. Muito bem. A Polícia Federal ela tem uma parte administrativa, uma parte de polícia judiciária. Nós temos atuações bem amplas. A Polícia Federal como um todo, para a população entender, ela trata de crimes que afetem interesses e bens da União. E fora isso, nós temos uma parte administrativa. Então, nós emitimos passaporte, fazemos o controle de imigração, cuidamos de produtos químicos, controle de armas. Nós temos uma infinidade de atribuições que estão inseridas no escopo do nosso trabalho. E nós temos um núcleo de polícia marítima, que aqui, para você ver o tamanho do nosso porto, também é desafiador, né? Para você ter uma quantidade de pessoas que consiga dar conta, por isso a gente trabalha muito em sinergia com outros órgãos aqui. E assim, o ponto nevrálgico, talvez, da nossa atuação no porto, para falar especificamente do porto, seja o tráfico internacional de drogas, porque aqui Santos é uma parte, pela quantidade, pelo tamanho, pela quantidade de rotas e pela quantidade de opções que nós temos para o tráfico, ele acaba sendo muito visado. Então, o trabalho da Sesportos é muito importante também, o da Polícia Federal da Sesportos, porque nós certificamos os terminais, fazemos eles se adequarem às normas internacionais de segurança. Então, quanto mais seguros os terminais, mais difícil fica o acesso dos criminosos para fazer uma inserção num navio ou num container, ou fora dele, ali, assim, existem muitos tipos de crime envolvendo o tráfico internacional, muitas modalidades, né? Mas esse ano, ao todo, tecnicamente, as apreensões que nós realizamos, tanto sozinhos como com a ajuda de outros órgãos, ou apresentado para os outros órgãos, esse ano nós estamos em fevereiro, já foi mais de 1 tonelada de cocaína, ano passado, mais de 20 toneladas de cocaína, e todas essas apreensões desembocam numa investigação que corre. Então, assim, o nosso trabalho não é uma tarefa fácil. E é importante, né, você citou um pouquinho nas outras respostas, sobre a atuação da Polícia Federal em conjunto com outras instituições. Você acredita que também instituições como a Associação Comercial de Santos acabam por auxiliar o trabalho de vocês? Não tenho dúvida. A Associação Comercial é quase um patrimônio da cidade, né? No momento em que vocês fomentam o empreendedorismo e acabam fazendo o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento regional, você acaba indiretamente por ajudar a deixar pessoas fomento de empregos, pessoas que estariam em uma situação de vulnerabilidade, esse incremento que vocês proporcionam, não só nessa parte do empreendedorismo, mas também cedendo espaço para nós fazer, as autoridades também, outros fazerem cursos, fóruns de debate, isso tudo, direto e indiretamente, auxiliam no combate ao crime. É uma grande parceria. Luciana, só para a gente encerrar, lá atrás, né, você comentou desse seu medo, era um período que você estava entrando aí na maternidade, de como que você ia conciliar. Para quem está começando agora, tem o sonho de ingressar na carreira, que mensagem para as mulheres você deixa hoje, nesse dia tão especial que é Dia da Mulher? Bom, eu tinha medo, estava com uma, hoje eu tenho 3, né? Hoje eu tenho 3 mulheres, então o medo se foi. Dá para conciliar, não é uma tarefa fácil, mas nós temos plena capacidade de fazer. Eu já falei lá atrás que o cérebro da gente ele é preparado para isso, para ser multitarefa. Eu acho assim, as pessoas têm que ir atrás das suas coisas, parece um pouco clichê, né? Vai atrás dos seus sonhos, mas é mais ou menos isso mesmo. E eu espero que as pessoas que fizeram a primeira vez, por exemplo, eu fui a primeira mulher a ser chefe da Delegacia de Polícia Federal em Santos. Você vê como demorou, né, para as coisas. Você perguntou, mudou, mas só agora aconteceu. Eu sou a primeira mulher a ser coordenadora da Sesportos no estado de São Paulo. Também é a primeira vez uma mulher, só em 2022. Então, as coisas estão mudando, é possível, né? E eu espero que a atuação de todas as mulheres que hoje ocupam cargo de liderança seja
uma ajuda, a gente consiga pavimentar um pouco esse caminho tão pedregoso que tem sido e que as mulheres possam desfilar a sua inteligência, a sua competência nessa passarela que a gente está tentando deixar abrir esse caminho para as demais. Perfeito. Acho que histórias como a sua inspiram com certeza outras mulheres. Luciana, a gente está chegando ao fim do programa. Eu queria deixar um espacinho só para você se despedir e agradecer muito pela sua participação hoje. Eu que agradeço o convite, foi muito especial estar aqui esses momentos com você. Muito obrigada. Então chegamos ao fim de mais um programa, mais um ACS na TV. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau. Existe realmente diferença entre light e diet? Quando começamos uma dieta ou desejamos mudar nossos hábitos alimentares, produtos que trazem na embalagem essas especificações chamam a atenção e muitas vezes se tornam prioridade nas listas de consumo. Pois é, as embalagens incentivam o consumidor, mas alguém